Olá, seja bem-vinda mais um canal da Cássia. Este canal que eu separei para falar de vídeos de experiências que Deus tem me dado e também eu separei para falar sobre cachorrinho. Então você vai ver esses dois tipos de mensagem aqui. E hoje, você viu esse título, né? A minha casa pegou fogo. Você vai ouvir mais uma história, mais uma experiência com Deus. E que quando você vê um servo de Deus contando sua experiência, você pode ter certeza que no final o Senhor mudou a história. Como mudou a minha, eu creio que vai mudar a sua história. E eu vou começar a contar pra você. Vou te mandar primeiro uma foto dessa casa aí que você tá vendo. Essa casa aí é onde eu morava. Conforme eu não tenho mais a foto da original, né, porque pegou fogo, o meu irmão desenhou. Então você tá vendo esses três espaços nessa foto. Ela ao mesmo tempo é uma casa de madeira, né? Mas ela é dividida em três partes. Essa menor. Por muitos anos eu morei nessa parte menor com a minha mãe e meus dois irmãos. Depois nós fomos para essa parte do meio. Nessa parte do meio que também nós ficamos muitos anos. E essa casa, ela sempre... morou meu avô, que aliás que criou, né? Morou tios, morou primos, era sempre mudava de pessoas. Então eu fiquei 26 anos nessa casa. Nessa casa eu só saí daí quando ela pegou fogo e eu me casei. Só que assim, você olha para essa casa até dá um pouco de alegria porque é um desenho. Mas não era assim. Infelizmente não era assim. Eu vou contar para vocês uma história que não é fácil contar porque eu não me lembro de alegria na minha infância, não me lembro de passar um momento feliz nessa casa. A minha vida todinha, desde que eu nasci, é nessa casa aí. Eu não me lembro durante esses 26 anos, é como se tivesse dado um apagão na minha mente, se teve coisa boa, eu não me lembro. A gente morava de fundo com um centro de macumba. Então quando tinha o centro de macumba, parecia que estava dentro do quintal. Era de fundo, né? E no fundo dessa casa, desse desenho, ainda morava o meu tio. Meu tio morava lá atrás, ele dormia lá. Então, aquele centro de macumba parecia que estava dentro de casa. A gente ouvia as gargalhadas dos Exus, a gente ouvia as pombagira, os batuques, o som, tudo. E um dos dois meus tios que moravam aí nessa casa, um deles, se não me engano, ele era cozipano, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu a casa, ele perdeu a família, depois que ele começou também a se envolver, né, no centro, a vida dele caiu, ele virou tipo catador de rua. Esse meu outro tio também tinha uma vida boa também perdeu tudo, ficou como um mendigo. Porque infelizmente, gente, se você é espírita e você tá vendo esse vídeo, na realidade nós evangélicos não somos contra os espíritas, nós somos contra os demônios, os espíritos, Exu, Pombagira, sobre esses demônios que nós somos contra, porque eles são destruidores, enganadores, mentirosos. E quando minha mãe não estava firme, minha mãe ia também pro centro de macumba. Então, era um lar, era uma casa, gente, que a gente lutava para prosperar e não conseguia. Eu procurei muito uma foto que ela sumiu. Não sei se foi permissão de Deus ela sumir. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu consegui comprar um fogão em pouco tempo. Ele começou a deteriorar, isso. Tinha ratos dentro do fogão. Eu comprava um guarda-roupa, em pouco tempo, o armário caía, a porta caía. A gente tomou banho de água fria por muitos anos, porque você colocava um chuveiro bom e todo mundo tomava banho naquele chuveiro. Era um tipo chuveiro para a família toda. Lá no fundo tinha um banheiro. Queimava o chuveiro. Viviam cortando a nossa água, viviam cortando a nossa luz. Era briga, era puxada assim de faca o tempo todo não, né, gente? Modo de dizer, pra vocês entenderem. Hoje eu entendo que existe espírito de 7 facadas, né? Então eu entendo porque sempre era faca. E teve uma vez, gente, além da miséria, da fome, da necessidade, essa casa era do lado de uma padaria. Os rapazes que trabalhavam nessa padaria, eles jogavam pão pra gente. A escondida do patrão, ele via que tinha criança, ele dava pão, sacos de pão.
Era uma situação, gente, de miséria. A gente ganhava roupa usada. Até os móveis que tinha em casa era usado, tudo era usado. Era uma vida que a gente lutava para ser feliz, para melhorar, para progredir, e não conseguia. A vida, sabe, amarrada. Teve uma vez que o meu tio resolveu alugar parte dele para uma mulher. E Deus me deu um sonho antes, avisando, eu não vou falar sobre o sonho, porque não é esse o objetivo. Só sei que eu não sabia, essa mulher era mãe de santo. E ela começou no quintal fazer gira grande na sexta-feira. Se reunia, os filhos de santo dela se reuniam no quintal, fazer aquela gira. Gente do céu. E eu entrava em guerra e eu orava, eu chorava. Minha mãe, quando ela estava firme com Cristo. Então a gente entrava em guerra, em sofrimento, porque eu tinha pesadelos. Eu tenho uma cicatriz, acho que vocês vão conseguir ver. Aqui. Peraí, ó. Aqui. Essa cicatriz, por muitos anos eu dormia numa cama de solteiro, eu e minha mãe. Aí eu consegui, ó, quando eu falo, você vê, ó. Eu consegui, graças a Deus, comprar um beliche. E nessas noites de pesadelos que eu ouvia vozes, a gente era atacado espiritualmente, além de ter o centro de macumba de fundo, os meus tios. Numa dessas noites, o meu corpo, eu tive um pesadelo tão grande, uma loucura, assim, que o meu corpo ele foi lançado do beliche, da parte de cima, em cima do fogão. Porque eram 2 cômodos que eu ficava. Então, o segundo cômodo era o quarto e ao mesmo tempo era a cozinha. O meu corpo, na madrugada, na escuridão, ele foi lançado em cima do fogão. E eu tenho essa cicatriz com o meu rosto, ele lançou na quina do fogão. Foi um corte profundo. E aqui não aparece mais. E era pesadelos terríveis, era necessidade, a gente ouvia vozes. E quando se manifestava na minha mãe? A gente já sabia que ia se manifestar na minha mãe, que minha mãe sempre usou coque. Quando ela soltava o cabelo, eu e meus irmãos já sabia, eu já sentia um gelo na barriga e ela virava de costa. Quando ela virava de costa, eu já sabia. O cabelo dela ficava bem cheio. Aí eu falava assim, mãe. Aí ele virava com tudo, com aquela sobrancelha bem alta, assim. Olhava aqui e falava assim, eu não sou a sua mãe. Aí era o nosso pesadelo. Ela tacava fogo dentro de casa, ela pegava baldes de água, ela jogava em cima das nossas coisas. Ela tentava se matar. Teve uma vez ela encheu um tanque de água, ela botava a cabeça lá dentro, a gente conseguiu pegar ela, porque Satanás amarrava as mãos dela, a mão dela ficava assim, travada. E a cabeça dentro do tanque cheio. Então, a gente conseguia pegar ela, a gente tinha que vir e volta, tem que estar prendendo ela, colocando ela também no hospício. E era assim a minha vida eu vivi uma vida durante 26 anos, assim, de guerra, de luta, de sofrimento. Eu vou mandar pra vocês umas fotos. Tá vendo nessa foto aí? Você não vê alegria. Eu era uma jovem feliz. Vou te mandar uma outra. Vou te mandar, na realidade, 3 fotos. Você não vê um sorriso aí. Porque eu não tinha sorriso. Eu não tinha alegria. Sem falar nas lutas, nas brigas comigo e com a minha mãe. Né? Então, era horrível. Aí vamos à parte que pegou fogo, tá? Senão não dá pra, se eu for contar toda a situação, misericórdia. Vocês vão ficar chorando aí. Como eu sei que muitas pessoas também passaram por sofrimento. Se todo mundo, né? Às vezes, eu penso assim, Senhor, a minha vida dava um livro. Você não já pensou assim? Que a sua vida dá um livro? Porque é tanta experiência, tanta história. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor mudou. Foram 26 anos de tristeza, de choro, de angústia. Sabe? O único momento alegre e feliz é quando eu ia para a igreja. E na igreja eu chorava, eu me alegrava, eu não tinha prazer de voltar para casa. Às vezes eu ficava até 11 horas da noite batendo papo com os jovens. Porque quando eu lembrava que eu tinha que ir para casa, me dava uma tristeza muito grande. E foi quando, nesse período, eu comecei a namorar com meu marido, fiquei noiva, né? Aí ele encontrou uma casa pra gente morar, ficamos de aluguel nessa casa, ele começou a comprar as coisas e mobiliar essa casa, né? De aluguel, pra gente poder se casar.
E eu me lembro que eu não sei o que eu fui fazer, não sei se eu fiz alguma coisa pra ele de gostoso, eu fui levar lá pra ele. Quando eu fui lá levar, eu me lembro que encostei a bicicleta, levei, chegou minha amiga rapidinho, Rita, volta, porque aconteceu algo na tua casa. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Voltei correndo, quando eu cheguei lá, gente, tinha pegado fogo em tudo. Tava só cinzas, e minha mãe usava cadeira de rodas, que ela teve o derrame. E minha mãe chorava muito, muito. E o meu irmão foi pra cima do meu tio, porque até então o meu irmão disse que ele acendeu velas de macumba pros espíritos dentro de casa. Foi isso o motivo que pegou fogo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, tudo está na permissão de Deus, tudo está na direção de Deus, tanto bem como mal. Tudo que você passa na sua vida, Deus está de olho, está na permissão de Deus. Nunca imaginava que hoje em dia eu estava aqui gravando um vídeo para você. Da minha história que eu passei. Hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, que Ele muda a história. Quem sabe você está vendo esse vídeo e você fica, meu Deus, a minha vida é só de derrota. Mas não vai ser só de derrota, será também de vitória. E quando eu cheguei lá, a casa estava toda em cinzas. E eu só chorava. Eu não conseguia dizer, Deus, o porquê. Deus, eu sou tua serva. Deus, eu estou te servindo. Por que mais isso? As pessoas vieram falar para mim. Nossa, a vida de vocês já é uma vida de sofrimento. Já é uma vida de dor, ainda mais essa. Eu ouvi isso, não foi ninguém que contou. Vieram falar para mim, na minha cara, no momento de dor. Rita, mais essa? Tipo assim, vocês já são miseráveis. Uma vida de coisa boa de vocês não tem. E eu me lembro que aconteceu. Teve que minha mãe, eu, morar justamente, né, nessa casa que a gente ia se casar. Adiamos o casamento, né, ia ser mais longo, adiamos o casamento, né. Só que aí, no meio de toda a tribulação, há um milagre. A misericórdia de Deus, porque há muitos anos eu falava, Senhor, como eu queria construir uma casa, Senhor, como eu queria ter uma casa. Eu via a casa dos vizinhos sempre crescendo, prosperando, e a gente nunca saía do lugar. Aquela casa de madeira podre, era tanto rato, gente. Era tanto rato. Quando chovia, eu não sei se chovia mais dentro do que fora, era bacias de água pelo chão. Baldes espalhados dentro de casa de tanta água, de tanta goteira. E quando chovia e dava vento, a gente orava, eu falei, Senhor, não deixa o barraco ser levado, Senhor, não deixa o barco ser levado, que não dava aqueles ventos fortes. Eu clamava, nem dormia à noite com medo do barraco ser levado, de tão podre, de tanto da situação que a gente vivia. Aí eu recebi a notícia que a casa pegou fogo, fui lá, eu chorei muito, fomos para casa onde a gente ia morar. Mas aí que veio o milagre. E eu me lembro também que eu fiz o meu casamento, era 50 lembrancinhas para entregar para os convidados, né? Era forma de coração. E eu me lembro que quando pegou fogo, eu fiquei, Senhor, as lembrancinhas que eu estava fazendo com tanto amor, Senhor, pro meu casamento. Senhor, outras coisas que eu estava planejando. Eu me lembrei das coisas que eu amava, que tinha ali. E que eu perdi tudo. Aí uma amiga falou assim pra mim, Rita, eu vou te dar as lembrancinhas. Você vai me dar as lembrancinhas do teu casamento? Eu falei, eu vou. Irmãos, quando eu abri a caixa da lembrancinha que ela fez pra mim, era o mesmo modelo que eu tinha feito pro meu casamento. Só que eu tinha feito 50. Dentro da caixa tinha 100. O dobro. Ali eu já comecei a ver o sinal da mão de Deus. Eu tinha, gente, separado e ido na loja de vestido de noiva pra ver o meu vestido, né? E quando pegou fogo, eu tive que ir lá na loja de vestido de noiva e falei assim, moça, eu não vou alugar mais o vestido, porque minha casa pegou fogo, eu não tenho como mais pagar, em vez de, né, um casamento que eu ia investir, meu marido, então a gente ia parar. Ela olhou assim pra mim e falou, não se preocupe, o vestido de noiva você vai usar, você não se preocupe, você não precisa pagar nada, você vai usar seu vestido de noiva do jeito que você quer. Aí eu fui lá na loja que eu tinha separado para a parte da decoração. A moça falou exatamente a mesma coisa, não se preocupe, eu vou decorar a igreja do jeito que você quer. Eu vou mandar para vocês a foto do meu vestido de noiva, que eu queria assim, branco com dourado, foi de graça. Tá vendo essas fotos também da igreja, essas flores também foi de graça. Tá vendo essa decoração que você tá vendo aí na mesa? Que na época eu tinha escolhido uma decoração simples, né? 18 anos atrás, né?
Então, também toda essa decoração, esse bolo, essas lembrancinhas, tudo que tá aí nessa foto aí foi tudo que nós ganhamos, não gastamos em nada. A igreja que nós congregávamos deu um bolo tão grande que nem passou pela porta para servir para as pessoas. Essa aqui é a foto da Aline. A Aline fez todo o salgadinho, tudo pra gente de graça, gente, de graça. E nisso também começou as doações. Eu vou também te mostrar um hotel, duas fotos de hotel. Duas fotos de hotel. Isso daí é Porto de Paúba, né? Um irmão da igreja falou assim, vocês têm lua de mel? Eu falei, não temos. Eu vou dar para vocês a lua de mel. Glória a Deus. Então nós ficamos aí, neste local, de graça, para a glória de Deus. O que Satanás imaginava que ia ser para derrota, para destruição, se tornou vitória. Só que não acabou aí. Quando uma tia nossa doou os blocos para construir a casa, os vizinhos começaram a dar doações. O meu irmão conseguiu, né, pro meu irmão que ajudou a construir a casa de bloco. Foram 3 cômodos, o meu irmão, meus 2 tios também, né? Cada um começou a construir a sua parte. E tudo doado, viu, gente? Ganhou um jogo de pia privada, pia não, né? De banheiro, privada, pia, começou a ganhar piso, a gente começou a ganhar tanta comida que essa casa onde eu estava já morando, o forro, a base do armário começou a ceder de tanta comida, com o povo da rua começou a trazer comida, começou a trazer roupa. Nós ganhamos uma geladeira, os irmãos da igreja começaram a doar geladeira, começaram a doar utensílios domésticos. E foi algo assim tão sobrenatural que eu... Por isso que eu tô gravando esse vídeo pra você, porque o Senhor é Deus de milagres. E quando eu me casei, gente, eu me lembro a primeira vez que eu tomei um banho de água quente nessa casa, de 3 cômodos, era pequena. Mas quando eu tomei um banho de água quente, senti aquela água quente, porque anos e anos tomando banho de água fria, a gente tomava banho de cuia, porque que nem eu falei pra você, colocasse o chuveiro quente, o chuveiro queimava. Então, quando eu comecei a tomar aquele banho de água quente caindo sobre mim, eu comecei a chorar tanto. Aleluia. As minhas lágrimas misturou com aquela água, eu não sabia mais qual que era a água, qual que era a minha lágrima, de uma alegria tão grande, porque eu estava tomando banho de água quente, porque não tinha isso. Dali que o Senhor começou a mudar a minha vida. Então eu gravei esse vídeo para vocês para mostrar o poder de Deus, que Ele é real, Ele é maravilhoso. Dali nós saímos daquela casa de aluguel, viemos morar em Santos, que morava em Guarujá. Viemos morar, Deus abriu a porta que meu marido conseguiu comprar um apartamento do BNH com nome sujo. O nome do meu marido estava sujo. E a gente ficava, meu Deus, como é que a gente vai comprar um apartamento no BNH pelo Caixa? Como? Na hora que a gente foi lá para ver se a gente conseguia, tinha que assinar os documentos, e a gente estava preocupado que ia puxar o nome do meu marido, o nome sujo. Na hora de um apagão no banco, os caixas pararam de funcionar e apagou a luz no banco. Sabe quando acaba a energia? E eu e meu marido ficamos assim assustados. Meu Deus, apagou a energia bem agora que a gente estava para terminar o contrato, né? Terminar todos os documentos. Aí de repente voltou a luz, né? E a gente, agora vai dar. Aí nisso puxou tudo, começou a preencher tudo, assina aqui, marido, assina aqui, aí a mulher, tal. E a gente ficou assim, como assim? Não mostrou que o nome estava sujo? Aí a moça falou, o crédito de vocês foi aprovado. Com o nome sujo, gente. Porque na hora que deu apagão no banco, foi ali que Deus moveu as águas, limpou o nome do meu marido naquele momento e conseguimos acertar tudo. Então, a nossa vida, ela tem tristeza, mas ela tem milagre. Tristeza, mas ela tem milagre. Hoje eu tô aqui para glorificar o nome do meu Senhor, contando essa história. Se prepare que tem muito mais história. Eu tô indo seguindo a direção de Deus. Eu estava em oração, orando, foi quando o Espírito Santo falou, conta a história da casa que pegou fogo. Eu tô indo segundo a direção do Espírito Santo. O que ele for falar, conta isso, eu vou contar. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, porque você ativa o sininho. Toda vez que vier uma postagem de um vídeo, você vai saber. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.